ouvindo? Todo mundo tá me Tô ouvindo? ouvindo Dá um sim. salve. Beleza. Bom, Paulo Girardi, a Marlene, todos vêm da mesma escola de opções que eu, tá? Então, se eu estiver contando alguma mentira aqui, eles vão poder me desmentir. Helena, você fez o curso de opções do Vivendo? Eu fiz, mas na época que ainda era. Bolsa Forte. Isso, Bolsa Forte. Ah, é. Eu fiz também na época do Bolsa Forte, mas eu continuo colado com eles até hoje. Mas quando eu Nem... fiz não era o Moreta. Ah, tá, é Era o verdade. Zé Abraço. Era o Brás. Uhum. Abraço. Bom, beleza, gente. Vamos começar então. O que eu combinei com o Marcelo? A gente vai fazer várias conversas, tá? Eu vou apresentar alguns conceitos para vocês. E é assunto para bastante tempo. Assim, opções é um universo, dá para fazer muita coisa com opções, mas a gente precisa começar entendendo os conceitos. Depois que a gente entende os conceitos, a gente consegue ampliar o universo, tá? Então, vocês, por favor, me parem, façam perguntas durante a apresentação, fiquem à vontade, porque isso é o que vai dar base para a gente passar para os próximos passos, tá? A gente vai começar falando sobre o que são opções, né? Opções são derivativos. Então, quando a gente preenche o questionário de perfil do investidor, eles sempre nos perguntam, né? Você já operou derivativos? Né? Opções é um tipo de derivativos. E eles vão dar a quem a possui ou quem a vende um direito ou uma obrigação, tá? De comprar ou de vender uma ação num determinado preço. E aqui já tem alguns conceitos, tá? Mas a gente não precisa parar falar sobre esses conceitos agora, que eles vão aparecer ao longo da apresentação. E para que eu tenha esse direito, eu tenho que pagar um prêmio para alguém, né? Então, o prêmio é o dinheiro que eu recebo quando eu faço uma operação com esses derivativos, né? Ou o dinheiro que eu pago também, porque a gente pode operar nas duas pontas, tá? Então, prêmio, já guardem aí, que é o resultado de uma operação com opções, ok? Call e put, nomes em inglês, sem tradução. Para mim, pelo menos eu não consigo traduzi-los, porque eu gostaria. Eu não gosto de usar nomes em inglês para as coisas que a gente faz no dia a dia, porque muitas vezes eles têm um conceito por trás. Fique à vontade para me contar, tá? E quando a gente está falando de fazer dinheiro com esses derivativos, tá? Aqui, para efeito dessa apresentação, que eu falei para vocês lá no grupo, é o livro 1, capítulo 1 de operações com opções. A gente vai considerar que a gente vai vender uma call, tá? E se a gente vai vender alguma coisa, a gente vai receber um dinheiro por essa venda, tá? Então, partindo do pressuposto que eu recebi um prêmio pela venda de um derivativo, esse dinheiro que eu recebi, ele me gera uma obrigação com a pessoa que me pagou esse prêmio, certo? Ela não vai me pagar à toa. Essa obrigação, se eu vendi para ele uma call, qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é ter ações para vender. E aqui já começa o conceito de lançamento coberto, tá? Se eu tenho uma ação, qualquer que seja, e eu vendo um derivativo dessa ação, que é uma call, no final daquele período, que pode ser de um dia, ou de um mês, ou de um ano, eu tenho que ter a ação para vender para aquela pessoa que me pagou um prêmio, tá? Tudo certo até aqui? Vou assumir que sim. Tá tudo certo. Tudo certo. Beleza. E se eu vendi uma put, e hoje a gente não vai falar sobre put, tá? Mas eu trouxe aqui o conceito só para a gente começar a pensar sobre ele. Eu não tenho que ter a ação, mas eu tenho que ter o dinheiro para honrar a minha obrigação,
tá? Depois a gente fala mais sobre isso. O que a gente precisa entender, tá? A gente, traders, porque eu não sei, né, o investidor comum que faz operações com vendas de call, eu não sei se ele precisa ter esse entendimento. Seria bom que ele tivesse, mas não é imprescindível. Mas qual que é a ideia por trás disso? Se o mercado está em alta, a gente vai ter compradores querendo comprar, né? O mercado está em alta e eles querem comprar quanto? Eles querem comprar o mais barato possível, né? E isso acaba sendo uma distorção, né? Todo mundo quer comprar barato e o preço sobe. Não faz muito sentido se a gente pensar só por isso, mas tem um exemplo bastante didático aqui, que é o exemplo do sinal na compra de um imóvel. Imaginem vocês que eu quero comprar um imóvel. E eu não tenho dinheiro para comprar esse imóvel agora, mas eu já sei o imóvel que eu quero. É uma casa de praia e ela custa R$1 milhão. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar. Então, existe um instrumento para que eu possa fazer isso, né? Que é o sinal. Eu posso dar um sinal, fazer um contrato de compra e venda com um vendedor que esteja disposto, né, a me vender essa casa e falar, ó, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou te dar 5% do valor desse imóvel como prêmio e você vai reservá-lo para mim. E eu vou te comprar ele daqui a 1 mês ou 2 meses por R$1 milhão, que é o preço que você estabeleceu que ele vale. Beleza? Beleza, a gente fecha um contrato, eu pago o sinal na compra do imóvel e vou me virar para ter dinheiro, né? Porque afinal de contas eu quero ter o imóvel. Eu não quero ter o dinheiro, eu quero ter o imóvel. Esse dinheiro que eu uso no sinal é o equivalente ao prêmio na venda de uma call, tá? E aí, beleza, a gente tem um contrato e daqui 1 mês eu vou conversar de novo com o cara que vende o imóvel, que eu não lembro mais como é que chama, né? Mas não é trader, sei Sou lá. eu que estou vendendo imóvel para você. Corretor, obrigada. Sou eu que estou vendendo imóvel para você, Milena. Vou conversar com o Paulo, que é o meu corretor, daqui a 1 mês só. Por enquanto, o nosso contrato está lá e eu falei para ele que daqui a 1 mês eu vou comprar por R$1 milhão, tá? O que pode ter acontecido com esse mercado de imóveis nesse período, né? As casas podem ter se valorizado, né? Pode ter construído um shopping perto da praia, sei lá, um condomínio super bacana, e as casas não valem mais 1 milhão. Agora elas valem 1,5 milhão, tá? Mas eu já paguei um sinal na compra do imóvel e eu tenho um contrato com o Paulo de que eu vou comprar esse imóvel por R$1 milhão, tá? Ele recebeu o meu dinheiro e aceitou as minhas condições. Então, mesmo que todos os outros imóveis estejam sendo vendidos por R$1,5 milhão, eu vou comprar a casa do Paulo por R$1 milhão, tá? E é isso que os compradores querem fazer quando eles imaginam que o mercado é de alta, as ações vão sofrer uma alta, mas eles vão ter um contrato de que eles vão comprá-la pelo um preço que é aceitável hoje, tá? E para isso eles vão pagar a quem esteja disposto a vender por aquele preço, tá? Isso é importante, vou dar uns segundos para vocês absorverem isso. Dúvidas? Beleza. Ok. Eu tenho. Pode falar, Marcelo. Então, isso aí que você falou agora é o que você compra uma garantia de que, na verdade, você vende uma garantia de que vai vender o imóvel por esse valor? Ele compra uma Exatamente. garantia, é isso? Ele compra uma Eu garantia. comprei do Paulo, o Paulo vendeu para mim, né? Eu comprei uma Sim. garantia. Ele te vendeu ele te vendeu tipo uma garantia, tipo, sei lá, uma pólice, não sei se é o nome certo. É um Assim, tipo contrato, assim, a gente fez um eu tenho contrato. contrato, Uhum. ele comprou, por exemplo, você comprou do Paulo um contrato, um acordo
de que ele vai garantir aquele preço para você daqui a um mês, é isso? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. E ele recebeu o meu dinheiro para isso. Então ele não pode chegar daqui a um mês e falar, putz, não quero mais te vender por 1,5 milhão, por 1 milhão, porque eu posso vender para o Marcelo por 1,5 milhão, porque o mercado está me pagando 1,5 milhão. Pô, ele recebeu o meu dinheiro. A gente tem um contrato de que ele tem que me vender por 1 milhão. Né? E ele vai me vender por 1 milhão. E é isso que acontece no mercado de opções. Se eu tenho, eu quero comprar uma ação, por exemplo, eu quero comprar Banco do Brasil, custa hoje R$30, mas eu não tenho R$30, eu vou ter R$30 daqui a um mês. Então, eu vou achar alguém que esteja disposto a me vender Banco do Brasil por R$30 daqui a um mês. E para essa pessoa, eu vou pagar um dinheiro para que ela garanta que ela vai me vender daqui a um mês por R$30. Entendi. Isso é o contrato, isso é a call. Se eu compro a call do Paulo, eu tenho o direito de comprar a ação dele por R$30 e ele tem a obrigação de me vender aquela ação por R$30, mesmo se a ação tiver 33. Entendeu? Agora você resumiu bem aí, viu, Milena? É isso aí mesmo. Beleza até aí? Tudo que você falou antes é isso daí. Essa Ficou obrigação aqui na exatamente. obrigação. Fala, Marcelo. Tá, beleza. Aí imagine que você pagou a ele e para poder comprar essa casa por 1 milhão. E chegar lá na data lá e a casa, se a casa tiver desvalorizada, se ela não tiver. Isso. Aí estourou o encanamento de esgoto na praia e agora é um bueirão. Pô, as casas que valiam 1 milhão estão valendo 500 mil. Eu tenho um contrato com ele que eu ia comprar aquela casa por 1 milhão. Eu tenho um direito, eu não tenho uma obrigação. Ele tem obrigação de me vender, eu não tenho obrigação de comprar. Então, quando acontece alguma coisa com o mercado, eu tenho um contrato com ele de que eu queria a casa naquelas condições, né? Isso é o meu direito e é a obrigação dele me entregar naquele preço, naquelas condições. Mas agora não tá mais isso, tá 500 mil e tá horrível, vai cair mais ainda. Eu não preciso exercer o meu direito. Eu posso abrir mão do meu direito. Não quero mais. Beleza, o contrato ele deixa de existir no momento que chegou a data do exercício, a data que eu iria lá comprar, e eu falo, não quero mais. Eu perco o meu prêmio, porque eu paguei para ele. Né? Ele não vai me devolver aquele dinheiro que eu já paguei para ele. Aquele dinheiro, ele já embolsou, já comeu pizza, já foi fazer outra coisa com o dinheiro que ele recebeu. Mas eu não tenho a obrigação de comprar um imóvel por 1 milhão. Vamos todos respirar fundo para entender, para absorver essa parte da informação também. Pode repetir, eu não entendi direito. Então, vamos usar o exemplo do Banco do Brasil. Eu quero comprar Banco do Brasil, quero comprar R$30. Então, eu vou lá e eu vou dar 5%, só para arredondar as contas, tá? Para o Paulo, para ele me vender Banco do Brasil a R$30 daqui a um mês. Então, eu paguei para ele R$4,50. Dei lá R$4,50, fiz um contrato com ele, beleza. Banco do Brasil chegou daqui a um mês, está valendo R$32. Ele tem obrigação de me vender por 30. Mas não, existe a outra possibilidade. O Banco do Brasil está valendo R$28. Eu não tenho obrigação de comprar dele por 30. Eu posso simplesmente não exercer esse meu direito. E aí, caso, acaba o contrato morre. Sim, nesse caso ele não conseguiu vender para você, porque você não comprou, e ele, exatamente. Na verdade, ele sofreu uma desvalorização daquela ação que ele tinha a 30 e ele guardou para você e ele sofreu uma desvalorização
de no caso, R$2, no caso, seria isso. Exatamente. Só que assim, Mas ó, por eu não sei outro quanto o lado, Paulo pagou, eu não sei quanto o Paulo pagou naquela ação. Ele pode ter pagado 20, sim, eu né. entendi. Então ele Mas não ele se necessariamente sofreu uma mas aí ele desvalorização. pagou, ele sofreu uma desvalorização de R$2 na ação, mas por outro lado ele recebeu de você, 4,50. aquela porcentagem, Uhum. 4,50 porque ele guardou essa ação para você, seria mais ou menos assim, ele preservou ela, garantiu para vender para você aquele preço. Por isso ele ficou com Com 4,50 no caso, dinheiro. é isso? Exatamente. Não é 4,50, eu fiz No a conta errada, final né, mas do mês, 5%. 3 vezes 5, 15. Ele ganhou 1,50, embolsou, ele não precisa me devolver, é dele, não volta para ninguém. entendi. E aí no final ele tem uma ação que está desvalorizada, mas, e agora eu vou trazer outros conceitos, que é uma ação boa. Então, isso é muito importante hoje para mim, quando eu faço um lançamento de opções, é entender isso. Eu quero ter essa ação na minha carteira? Quero. Se acontecer de eu não conseguir vender para o Paulo a 30 e eu continuar com ela a 28, isso é ruim para mim? Não, é uma ação boa, paga bons dividendos, divide, paga juros sobre capital um monte de vezes no ano. Então, eu tô ok com isso. No mês que vem, eu faço a mesma operação de novo. Eu tenho uma ação de Banco do Brasil que agora vale 28 e eu vou no mercado e vendo para alguém o direito de comprar ela a 30. Vou ganhar o meu prêmio de novo. Se chegar no momento do exercício, a ação tiver 31, eu vendo a 30, se ela tiver 28, eu continuo com ela. E vou fazendo isso todos os meses. Por isso que a gente fala que é uma forma de geração de renda, tá? Vou gerando renda, e não necessariamente eu vou ficar sem a ação no final desse período. Eu só vou ficar sem a ação se no mercado ela estiver valendo R$30,01. Se ela estiver valendo R$29,99, eu não preciso comprar do Paulo, eu compro do mercado. Eu fiz um contrato com ele que eu ia comprar por 30, mas o mercado tá pagando R$29,99, então eu compro do mercado. Sim, você tem a opção mais barata. Exatamente. Eu tenho, se o meu desejo é ter a ação, por exemplo, aqui nesse exemplo do mercado em alta, os compradores, eles querem comprar os papéis, eles querem ter os papéis, mas eles querem comprar mais barato. Então, o que eles vão fazer? Eles vão comprar uma call para daqui um mês comprar a ação mais barata. Se a ação mais barata for a do Paulo, por R$30, que eu tenho um contrato com ele, eu compro dele. Se a ação no mercado tá 29, eu não compro do Paulo, eu compro do mercado. E aí o importante disso é, se eu não exerci o meu direito de comprar dele a 30, o contrato ele deixa de existir no dia do exercício. Isso é o que a gente chama de exercício de opções. As pessoas que compraram as calls, elas vão falar com os seus brokers, com as suas corretoras, vão falar assim, ó, eu quero exercer ou não quero exercer. Se eu não exerci, ele deixa de existir. O lançamento coberto é como o seguro de carro. Ele é usado para se proteger de um prejuízo no geral. Não, Por ele exemplo, não não, ele não é, porque, por exemplo, se eu, nesse exemplo do Banco do Brasil, se eu, hoje ela tá R$30 no mercado, eu quero comprar ela a R$30 o mês que vem, porque esse mês eu não tenho dinheiro. Então eu vou comprar uma call do Paulo e ele vai me vender o mês que vem a 30, se ela tiver acima de 30. Mas e se ela tiver 20? Eu não tô protegida para queda, Poliane. Entendeu? Então, eu vou ter a ação porque eu quero a ação, né? No caso do Paulo, se ele tem a ação e ela desvaloriza, ninguém vai comprar dele por R$30. Ele vai continuar com a ação na carteira.
É mais ou menos isso. Isso tem mais a ver com o sentimento do que com a técnica, Barreto. Porque pensa assim, eu quero fazer dinheiro com isso ou eu quero ter ações do Banco do Brasil? Eu quero ter ações do Banco do Brasil. Meu objetivo na vida é ter essa carteira, essa ação na minha carteira. Então, eu vou fazer isso que você falou. Eu vou lançar uma coisa que eu imagino que não vai ser executada. E eu vou continuar com o papel, tá? Ok até aí para todos? Não entendi esse final aí. Não entendi esse exemplo que você deu aí. Agora, não Por entendi. exemplo, eu tenho o Banco do Brasil. Tá lá na minha carteira, eu quero fazer dinheiro com isso, mas eu não quero me desfazer dela. Então, sei lá, se hoje tá R$30 e eu imagino que o mercado vai cair, eu lanço uma call, e aí o Barreto trouxe a questão do lançador, né? Eu vendo uma call para alguém que quer me pagar R$32 mês que vem, mas eu tô imaginando que ele vai cair. E aí ela não vai estar mais 30, ela vai estar 27, e a pessoa não vai exercer o direito dela, porque ela vai comprar do mercado. Então eu vou continuar com a minha ação. Então isso é mais uma questão de perfil, tá? Porque você imagina que a pessoa não vai exercer, porque a ação já caiu o valor, não é isso? Isso, exatamente. E aí eu vou ganhar o prêmio e vou continuar com a minha ação. E vou fazer isso de novo o mês que vem, e o mês que vem, e o mês que vem. Aí, a gente tem alguns conceitos que aparecem no mercado de opções, quando a gente começa a ver um pouco, que é o lançamento no dinheiro, abaixo do dinheiro e acima do dinheiro. E aí vai de acordo com o perfil. Por exemplo, eu, Milena, quando eu faço um lançamento, se eu tenho uma ação, eu quero ganhar o maior prêmio possível nessa operação. Quem que me paga o maior prêmio possível? Os lançamentos que são perto do dinheiro. Por exemplo, uma ação que está hoje 30 e eu vou lançar uma call para vender ela a R$30,20. A chance disso acontecer é muito grande, está muito perto do preço, né? Um discurso, sei lá, uma notícia boa qualquer para o Ibov já sobe a minha ação para esse preço. Então eu vou ser exercida. Mas eu posso ter um outro perfil, que não, eu quero continuar com a ação, mas quero ganhar um dinheirinho. Então eu vou lançar 34, vai ter que subir 15% essa ação para eu ser exercida. A probabilidade já caiu bastante, mas eu vou ganhar um dinheiro. O prêmio é menor, tá? Quanto mais longe do dinheiro eu estiver trabalhando, menor vai ser o prêmio que o mercado quer me pagar, né? O mercado especula, mas não tem bola de cristal, né? A gente até tem um pouquinho da bola de cristal. Então, eu acredito que a gente, quando entender esses conceitos, a gente vai conseguir trabalhar dentro dessa perspectiva de que o mercado vai subir e eu vou ser exercida, ou não, o mercado vai cair e eu vou continuar com a minha ação. Entendi. Entendeu? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você, baseado na nossa ferramenta, você já fez operações em opções baseadas na nossa ferramenta? Tipo, que nem a gente fala nas marcações macro, porque eu acho que a visão é um pouco diferente, né? Você levando em consideração as marcações macro para poder fazer a sua, como é que se diz? Você vai montar a minha previsão. A sua previsão. Não, porque não é o meu perfil, Marcelo. Meu perfil eu quero ganhar o maior prêmio possível. Então, por exemplo, eu olho hoje a ação quanto ela tá, e eu vou procurar uma call, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com um preço muito próximo disso. E isso vai me dar o maior prêmio. Porque assim, ó, que eu quero? Eu quero ser exercida. Tá? Eu tenho uma carteira que é só de opções, eu não misturo as carteiras que eu tenho, tipo, eu tenho ações que são para minha vida, para minha aposentadoria, e eu compro ações que eu vou ficar com elas por muito tempo, baseado numa análise fundamentalista, tá? Não grafista. Sim. E eu tenho uma outra carteira que é de opções, que eu quero que ela gire, eu quero ser exercida.
Então, eu vou fazer sempre muito próximo do que está o mercado hoje, tá? Pode ser que eu não seja. Esse mês eu não fui, por exemplo, exercida em nenhuma das minhas opções, porque o mercado de um mês para cá baixou muito. Então, todas as ações que eu tinha, elas continuam na minha carteira para eu lançá-las de novo. Mas eu prefiro ter o dinheiro do que ter a ação, entendeu? Porque agora eu tenho ações que estão desvalorizadas, eu vou ganhar um pouco menos por elas. Mas tá tudo bem, tô ok com isso, tá? E isso também a gente vai falar mais sobre isso ao longo das nossas conversas, tá? Que não será uma só, essa aqui é só para a gente trazer os primeiros conceitos mesmo, tá? Entendi. Tá. Bom, vamos lá então, pode falar. Deixa eu tirar só mais uma dúvida então. Esse exemplo que você citou aí de fazer próximo ao preço, ou seja, bem próximo ao preço, a margem de lucro é maior, porque você vende mais caro? Como é que funciona isso? Porque o mercado paga mais por essas opções, porque ele precisa especular menos, sabe? Essa ferramenta que a gente tem, né, é claro para todo mundo que o mercado não tem, né? Sim. Então ele precisa especular muito se ele vai lançar, tipo, se eu vou querer comprar uma ação do Banco do Brasil a 33 ou a 27, se hoje ela está a 30, para onde vai o mercado, como é que vai, pronunciamento, ministro, não sei o que, é muita especulação. Dentro do dinheiro, que eu tenho a 30, hoje está 30 no mercado, e eu imagino que daqui a um mês vai estar mais ou menos 30, o mercado paga mais, porque ele precisa especular menos. Não é garantia de nada, né? Mas é uma questão de especulação. Quanto mais próximo ao preço, melhor. Melhor ele paga. Mas não é mais arriscado? Maior a chance de ser exercido. O risco é o exercício. E aí eu te falo, eu quero o exercício. Por quê? Se eu coloquei dinheiro naquela ação e ela é da minha carteira de opções, quer dizer que ela é uma boa ação, mas não é uma ação que eu quero ficar com ela para sempre. Eu quero que ela vá embora o mês que vem, e o mês que vem eu compro outra. Então, o risco é o risco do exercício. E é um risco que eu gosto, eu quero, tá? Eu quero fazer esse negócio rodar. Porque sempre tem boas oportunidades. E às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu tenho ações. E aí eu tenho que lançar aquelas ações. Então, imagine que você vendeu essa. Tá, quando você lança a call, não é isso? Você lança a call a 30. Vamos lá, você lançou a call a 30. E aí, o preço da ação subiu, foi a 32. Beleza. Tá? Aí, nesse caso, você vai ser exercida, não é isso? Vou. A 30. Então, vai ser exercida a 30. Essa compensação, porque você vendeu ela, da venda da call com a desvalorização da ação, por exemplo, ela está a 32. Mas a diferença dessa call que você vendeu compensa essa diferença da ação, do preço da ação, da valorização da ação? Por exemplo, ela valorizou no exemplo, R$2 que ela valorizou. Eu sei que nesse cálculo é feito por porcentagem. Mas a sua venda dela, ela cobre esses R$2 de diferença ou não? Você acaba saindo no prejuízo? Não, ó, pensa o seguinte, eu não vou, neste caso do exercício, eu não vou sair do prejuízo porque eu parto do pressuposto que eu comprei a ação a 30 e eu vou vender ela a 30. Mas eu poderia ter comprado a 35 e vender a 30, aí eu sairia no prejuízo. Sim, é isso mesmo. Na verdade, é isso. É porque vai levar em consideração o preço que você adquiriu a ação, né? Exatamente, por isso que eu ia falar aqui, ó, preço médio. Exatamente. Eu ia falar agora. Eu posso ter comprado ela a R$20 e eu vou lançar a 30. E eu posso ter comprado a 40 e vou lançar a 30, porque hoje o mercado está pagando 30. Então, eu tenho que considerar o meu preço médio, né? Se você for exercida, sofrendo essa desvalorização, você vai ter um prejuízo, no caso, né? Vou ter um prejuízo. Então, esse prejuízo aí que eu tô falando,
Você Esse tem prejuízo, ele pode ser compensado ou não pela venda das calls. Por exemplo, isso, é isso que no caso da essa é a minha pergunta. Petrobras, que aconteceu o mês passado. Ela estava a 30, estava todo mundo lançando a 30, 31 e tal, ela foi a 37, não tem call que te pague esse prejuízo. Você vai vender a 30 um negócio que está a 37. A questão é, se você não saiu no prejuízo, isso vai te incomodar? Porque você não sabe o que vai acontecer com o mercado, né? Ele pode explodir para qualquer um dos lados. Então, você fez a sua operação estruturada para que você não saísse no prejuízo. Você ganhou o prêmio e vai vender a ação por 2, 10, 20% a mais do que você pagou. E ela explode e sobe 40%, 50%, você vai vender pelo preço que você acordou que você ia vender. Não Sim. tem como o mercado te comprar. A opção não vai te compensar por isso, porque isso são desvios, né, do mercado. Sim, eu entendi. Você E aceita essa é a primeira dor do lançador, tá? Todo mundo aqui que tá nessa sala que for lançar vai passar por essa dor de entregar por 30 uma coisa que o mercado tá vendendo por 37. Sim, Mas você já ganhou o prêmio, já eu rodou a sua falar agora. carteira. Eu ia falar agora. É isso que eu ia mencionar agora. Na Uhum. verdade, você não deixa de ganhar. Você vai ganhar menos, Não, mas exatamente. não vai deixar de ganhar. Isso. E assim, ó, as opções, elas são reversíveis. Elas são, da mesma forma que eu vendo, eu posso comprá-la de novo. E aí a matemática, nesse caso, funciona muito bem. Vocês vão ver. Por exemplo, se eu tenho um negócio que é 30, eu vendo, recebo R$2 e embolso esse dinheiro, não vou devolver e tal. O negócio passa a 37. Essa opção, se eu for recomprar a minha opção que eu ganhei R$2, ela vai estar 9. Ela vai estar certinho, exatamente o que andou a ação, vai andar a opção neste momento. Entendeu? Mas isso não é para se preocupar agora, porque é um exemplo que a gente só vai conseguir entender na prática. Reversão das operações de opção. Por quê? Eu posso, no meio do caminho, falar, pô, não quero mais comprar o apartamento do Paulo. Mas eu paguei para ele esse dinheiro, eu tenho um contrato. A casa. Eu tenho um contrato com ele, eu posso vender esse contrato para outra pessoa. Desde que tenha liquidez no mercado, vai ter outras pessoas querendo comprar. Entendi. Eu não preciso esperar um mês. Passo, exatamente. Né? É tipo isso. Então eu fui lá, paguei, a casa valia R$1 milhão, eu paguei 50 mil para ele. E de repente, o mercado desses contratos tá pagando 100. Eu posso ir lá e vender para alguém. Desde que tenha alguém pagando, né? Eu posso vender. Entendi. E é aí que as pessoas começam a se confundir nas opções, porque aí elas querem comprar hoje e vender amanhã. Ou vender hoje e comprar amanhã mais barato. E aí vem o cemitério de malandro, entendeu? Porque você não tem controle sobre isso. As opções diferentes, uma ação às vezes ela sobe 2% e a opção correspondente sobe 200%. Caramba. É muito louco, muito louco. Às vezes a gente entra e olha, tipo, um negócio que eu comprei hoje que eu vendi por 45 centavos, amanhã tá 2 centavos. Eu posso ir lá e comprar de volta. Mas esse não é o conceito do lançamento coberto. O lançamento coberto é eu compro, eu vendo hoje e eu não me preocupo com isso até o dia do exercício. Que é mais seguro, né? É mais seguro e dá menos trabalho, né? Porque senão vira um day trade. Senão eu tenho que acompanhar o dia inteiro, ver o que eu tenho, o que subiu, o que não subiu. E aí é uma outra profissão, né? Aí vira que tem muita gente que faz. Exatamente, que tem muita gente que faz. E muita gente que ganha muito dinheiro, assim como tem com day trade, né? Mas é um mercado a ser entendido e estudado que merece muito respeito, porque ele varia muito, de formas muito bruscas e de uma forma que provavelmente não é aleatória, né? A gente sabe que nada no mercado é aleatório, mas ela não acompanha a porcentagem das ações. Entendi.
Então pode ser Entendeu? que se valorize de uma hora para outra muito rápido, mas também desvalorize muito rápido. Exatamente. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente pode deixar ela virar pó, por exemplo. Se eu tenho uma opção que eu vendi por 45 centavos e agora ela está sendo negociada a 2 centavos, eu vou comprá-la de volta por quê? A chance dela virar zero é muito grande. Sim. Mas ela não é 100%, né? Então ela pode voltar a 45. Então por isso que eu não mexo durante o mês com essas opções. Eu compro uma ação hoje no dia, vamos supor que o exercício é hoje, eu tenho dinheiro na conta porque eu fui exercida. Eu vou lá, eu compro uma ação, eu vendo a opção e eu fecho o broker. Eu vou ver isso só daqui a um mês. A não ser que aconteça alguma movimentação muito grande, aí eu entro lá, eu faço isso pela Clear. E aí a Clear já me mostra quanto eu preciso para reverter essas operações, que seria zerar, né, na verdade. Quanto eu preciso para zerar e deixar e extinguir os contratos antes do seu prazo de validade. Ah, você ainda pode fazer isso, né? Você pode frear Posso. estancar aquilo ali. Caso você esteja no prejuízo, você pode, tipo, quase estopar, não é isso? Posso estopar. Desde que tenha liquidez. Se eu comprei um negócio, se eu vendi um negócio, para eu sair disso, a saída da venda é a compra. Tem que ter alguém querendo comprar. Sim, sim. Então, durante o mês, isso acontece nas boas ações do Ibov, acontece com muita liquidez. Mas vai chegando perto do exercício, ninguém quer mais desfazer nem fazer montagem de posição nessas coisas. Então, elas vão perdendo liquidez. Sim, sim. E As aí, tomadas de decisão são feitas antes, enquanto ainda tem exatamente, liquidez. até uns 3, 4 dias antes do vencimento do contrato, ainda tem boa liquidez. E claro, Banco do Brasil, Petrobras, Vale tem liquidez infinita, né? Sempre vai ter gente querendo comprar e vender. Entendi. Fala, João. Exatamente. Mas assim, comprar opção para especular, existe uma máxima na minha escola, né? Pelo menos que a gente usa, que é assim, ó. Faça com o dinheiro que você pode rasgar. Tá podendo rasgar R$10? Põe lá, então, em opções para especular. Porque senão não tem controle sobre o que vai acontecer com ele, ele pode virar pó mesmo. Entendi. Então, existe, né, muita gente que faz muito dinheiro com isso. E eu já vi muita boleta, né, de 15, 20, 30 mil em 10 segundos. E a pessoa, ela tem que estar disposta a perder o mesmo tanto, né, de dinheiro que ela está disposta a ganhar. Porque às vezes a opção ela varia de uma forma que você perde todo o seu capital. Então, para fazer lançamento descoberto, isso que o João falou, que é comprar somente o derivativo, chama lançamento descoberto. Ele vai comprar só o derivativo contando que ele vai poder reverter essa operação com lucro ou com prejuízo em algum momento do mês. Filme, Isso é Então, perigoso. é somente com o dinheiro que você pode rasgar. É bom frisar que nunca fazer isso. Esquecer Não. que tem essa opção. Não, eu gosto do dinheiro que pode rasgar. Você pode rasgar R$10? Pega aí uma nota de R$10 e rasga. Então, é esse dinheiro que você vai pôr no lançamento descoberto. No caso aí como é que se diz? Especulação, né? Se você acredita que o mercado vai subir ou vai descer, Isso, você vai fazer isso exatamente. de tomar essa decisão. Você tem essa opção de fazer essa venda Tem descoberta, né? essa Ou opção. compra descoberta, seja lá o que for. A maioria das corretoras Mas não é permite, arriscado. tá? A maioria das corretoras não permite. Você precisa ter. Na verdade, eles permitem desde que você tenha um grande patrimônio e faça uma pequena parcela de lançamento descoberto. Aí eles permitem. Mas, por exemplo, você tem lá R$1.000 e você quer fazer R$100 em lançamento descoberto, eles não permitem que você faça. Entendi.
Ah, tá. Na outra ponta. Ah, beleza. Uhum. Isso. Quando você compra, você não tem um dever, você tem um direito, né? Então você pode comprar só o ativo, é o que eu falei. Ela Quando o subir, né? mercado, quando há especulação de que o mercado vai subir, aqui, ó, mercado em alta, os compradores, eles querem comprar os papéis mais baratos. Eles fazem isso comprando a call, não comprando o papel. Então aí é o seu exemplo, João. Você acha que o mercado vai subir, você vai lá, compra a call do Paulo e beleza, vai dar um dinheiro para ele e se subir, você vai comprar a ação mais barato. E aí quem faz isso para circular dinheiro vai fazer o quê? No dia do exercício, você compra a ação do Banco do Brasil do Paulo a R$ 30 e o mercado está pagando R$ 31, você compra do Paulo e vende para o mercado. Você ainda lucrou R$ 1. Entendeu? Você teve que pagar para ele o sinal, né? Lá um mês atrás, mas você pode fazer day trade, né? A opção a ação é sua. A partir do momento que você comprou, você faz o que você quiser com ela. Só faz isso Então, se estiver perto da 74 já. Então, é esse o negócio, tá? Depois que a gente começa, assim, ó, eu tenho uma carteira que é a minha carteira da aposentadoria, carteira de ações que eu compro para investir, né? Não para fazer nada. Então, eu compro boas ações. Eu escolhi a empresa. Cara, eu não quero comprar ela em qualquer momento, porque eu já aprendi a olhar o gráfico. A Milena de 2017 comprava em qualquer momento. Olhei, a empresa é boa, quero comprar, não importa nem onde esteja o preço. A Milena de hoje fica olhando o gráfico. E às vezes ainda compro uma call, mas não faço isso com frequência, mas é uma forma de trabalhar, Barreto. Quer comprar, você quer ter, compra mais barato. Que forma que você compra mais barato? Comprando uma call. Uhum. Uhum. Exatamente. Pode. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei, não deixa de ser o dinheiro que você pode rasgar, né? Esse é o risco do negócio. Entendi. Tá? Entendi. Risco de opções. Daqui a pouco a gente fala sobre o risco. Fala, Paulo. Eu vou precisar sair aí, tá? Desculpa, mas boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Gente, eu vou ver essa live aí umas 3 vezes ainda. Não, a gente vai falando sobre isso, Marcelo. Fica tranquilo. É porque o conteúdo, como ele é muito detalhe, você vai acabar esquecendo em algum momento de um detalhe. Muito. E assim, por isso que você tá vendo que eu não estou falando sobre put. A gente vai falar só sobre call. E a gente vai falar sobre call até o conceito estar óbvio e claro para todo mundo. Senão não adianta falar sobre put. Porque fica muito confuso, tá? Aí realmente vai ficar... Exatamente. Vai ser na célula 134, né? Para onde vai esse negócio? É mercado de ação ou projeto primeira DAF? É a 0 ou é a 100? Milena, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não peguei no início da live.
qual o capital inicial assim, que o cara começa a operar? A gente não falou sobre isso, tá? Fica tranquilo, porque a gente está falando sobre os conceitos, tá? Tá ok, tá ok. Eu vou te falar mas eu vou te adiantar uma informação, tá? Em 2017, quando eu fiz o primeiro curso de opções, o meu professor, que por sinal chama Marcelo também, ele falou assim, ó, é uma estratégia de geração de renda que entrega 2% ao mês. Pô, 2% ao mês para um negócio que você precisa trabalhar, você precisa estudar um pouco, mas você precisa trabalhar uma vez no mês, tá? Me parece bom. Hoje, 2022, na volatilidade que o mercado opera, eu busco 4% ao mês, tá? Em média, tá? Tem meses que eu faço 6, tem meses que eu faço 2, mas ao longo de 12 meses, tá? Eu faço 4% ao mês. Isso fazendo uma vez por mês, tá? Dá para melhorar isso muito se você começar a acompanhar uma vez por semana, 2 vezes por semana, vou lá ver se tem alguma opção que supervalorizou que eu posso vender, ou que dá para eu sair e minimizar o meu prejuízo. Então, eu vou mudando essa porcentagem à medida que eu estou disposta a me dedicar a esse estudo, tá? Mas sem fazer nada, fazendo uma vez por mês, eu te digo que é seguro fazer 4%, tá? Pô, legal, hein? Eu acho bastante legal, tá? Não, assim, é claro que vocês, o grupo dessa sala é um grupo muito difícil, né, de falar de porcentagem, porque são pessoas que estão no day trade, tá? Mas pensa a pessoa que não faz day trade. Ela faz renda fixa, 11% ao ano, e tem uma ou outra ação ali que vai valorizar de vez em quando, tem fundos imobiliários que hoje está pagando mais ou menos a Selic também, que é 13% ao ano, e é isso. E de repente ela encontra uma estratégia que dá para fazer 4% ao mês. Meu, dá um up muito grande na carteira, tá? E aí a gente vai pro day trade, que, né, sabendo fazer, é quase infinita a porcentagem. Então, pode parecer pouco, mas a gente tem que pensar com o perfil do investidor e não com o perfil do trade. Eu desconheço investimento que pague tão bem quanto o lançamento coberto de opções. Legal. Deixa eu te Tá. fazer uma outra pergunta. E a questão de segurança? Essas operações, eu sei que tem uma maneira de você se proteger seu capital e proteger, minimizar o risco. E isso é feito Tem. através de quê? Capítulo Como que é 2, feito? Marcelo. Isso é feito através das travas. Tá. Eu consigo. Depois, né? As travas, é mais difícil. Precisa entender put, precisa entender que aí, por exemplo, eu vou fazer um contrato que eu vou vender a 30, mas eu vou comprar a 29, sabe? Eu vou travando e limitando o meu prejuízo, tá? Mas isso aí é bem avançado. Entendi. Mas dá para fazer, tá? Existem infinitas formas, tipo, eu compro 2 calls e uma put, 2 puts e uma call do mesmo ativo, e aí eu me cerco por todos os lados. Infinitas formas de fazer. Show. Mas... Resumindo, então, Milena, essa primeira aula, resumindo, a call, no caso que você se referiu aí, seria praticamente você vende uma opção de compra, né, por um determinado valor, é isso? Ou venda, Exatamente. no caso. Você Exatamente. vende uma opção de compra ou de venda, é isso? É isso. No caso da call, eu sempre vendo, ela é sempre uma opção de compra. Call é sempre de compra. Alguém vai me pagar para comprar de mim aquele ativo num determinado preço. Esse determinado preço, eu tinha passado aqui, ó, a gente chama de strike, tá? O preço determinado, o preço que eu quero, o preço que eu estou especulando que vai chegar no mês que vem, o mercado de opções chama de strike. Tá? Deixa eu te falar. Hoje, por exemplo, hoje é uma ação a R$30.
Se eu quiser vender uma call, no caso, não é vender, não, é comprar, né? O que chama? É comprar que você está falando? A call é compra? Eu tô falando de Você vender. vende, tá, você eu- vende uma call. Ou seja, você vai vender Uhum, uma opção de compra, né? isso. Então, aí, Uhum. se a ação hoje é R$ 30 e eu vendo essa opção de compra a R$ 30, imaginando que o mercado vai subir ou que ele vai cair. Para mim é interessante que o mercado suba ou desça. Se eu É vender essa assim, ó, opção. não É importa, interessante. Marcelo, porque assim, ó, que é o lance da call? Quando o mercado está subindo, você abre lá o monitor de mercado, tá tudo verde, os compradores de call estão pagando um monte de dinheiro em call. Então, é o momento que eu olho e falo, meu, hoje é dia de lançar call. Porque tá todo mundo achando que vai subir, então eles estão pagando muito dinheiro para essa especulação de subida, Sim. tá? Eu não sei quem está analisando o que, baseado no que eles estão fazendo isso, mas o monitor de mercado ficou verde para uma ação, você pode ir lá que a call valorizou 30, 40, 50, 200%. Tá? Então, a forma como eu trabalho essa informação da especulação é essa. Eu não tenho, eu tenho, na verdade, a ferramenta para prever o mercado, que é a FIBO, mas parte do pressuposto que a maioria dos investidores não tem. Então, eles vão olhar, naquele dia, tá tudo subindo, eu vou vender call. Tá? É Certo. quando o mercado vai estar pagando um maior prêmio para aquele derivativo. E eu quero o maior prêmio. Então, vamos vender call quando o mercado estiver chegando ali perto da 127. A gente taca pau na venda na call. Exatamente. Aí o que vai acontecer? O mercado vai parar de pagar. Então, aquela call que eu vendi a 50 centavos, no dia seguinte vai estar 10, eu reverto a operação e tive 40 centavos de lucro em um dia. Peraí. Tá? Como é que Essa é uma das formas de fazer. Por exemplo, repete. Vamos lá. mercado subindo, tudo subindo e tal, a gente sabe que vai chegar na 127, vai cair, mas o mercado tá subindo, então tá todo mundo pagando bastante dinheiro naquelas calls, certo? Sim. E eu vou vender, sei lá, 50 centavos. Bateu na 127, caiu, o mercado não tá pagando tão bem assim naquelas calls. Eu vou conseguir reverter a minha operação? Sair, zerar, estopar? Com lucro. Né? O negócio que eu vendi por 50, eu posso comprar de novo por 10. Entendi. Mas eu não faço isso, tá? Eu vendo por 50 e espero 30 dias para ver para ver se vai dar exercício ou não. Tá? Deixa eu te perguntar, Então, esse cálculo, você espera 30 dias corridos, mas você acompanha o gráfico, você traça, projeta o gráfico para ver para onde o mercado vai? Você sabe mais ou menos, você acompanha o sentimento do mercado como? não faço. O que eu faço? Vou colocar aqui para vocês um exemplo. Vou até pular aqui, depois a gente volta. Por exemplo, eu trouxe da Uzi Minas, tá? Que é uma ação que passa na minha análise atualmente, na análise fundamentalista. Então, hoje de manhã, quando eu estava fazendo esse slide, eu abri lá o monitor de mercado e a Uzi Minas estava sendo negociada às 7h17. O que eu faço? Eu vou entrar num site que vai falar todas as opções que tem e eu vou procurar um derivativo com um strike próximo do 7,17. Eu achei uma lá que era 7,30. Então, para daqui a 21 dias, que é quando vai dar o próximo exercício, eu teria que vender as ações. Eu compro hoje a 7,17, eu vendo a 7,30, viu? Já tive lucro aqui. Só nessa operação, já tive um lucro. E esse derivativo, ele estava sendo negociado a 40 centavos. Então, eu vou ganhar 40 centavos num contrato de uma ação que eu paguei 7,17, tá? Porque é lançamento coberto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar a ação, depois eu vou vender a call, tá? E aí eu faço uma rentabilidade grosseira aqui, depois eu tenho planilhas que refinam isso, que vai me dar 5,47%. Essa única operação, sozinha. Se eu tivesse uma ação de Uzi Minas e lançasse uma call, 5,47%. Passa no
Na minha régua, passa, eu faço. Entendeu? Entendi. E se der exercício, eu vendo a 7,30, não importa quanto vai estar, pode ser que ela vá a R$10. Eu não estou olhando o gráfico. Eu não sei, eu não estou estimando para onde ela vai. Por quê? Porque eu quero o melhor prêmio. E o melhor prêmio, ele vai estar sempre perto do dinheiro. Entendi. Que é o maior E risco, aí? né, que tem, aí por isso que eles pagam mais caro, né? Exatamente. O prêmio é maior porque o risco é maior. O risco é maior. E o que é o risco de verdade de fazer lançamento coberto, Marcelo? É a ação estar R$ 7,15 no dia do exercício e eu ficar com ela na mão. Porque o cara que comprou o direito de comprar de mim a 7,30 não vai comprar de mim a 7,30, ele vai comprar do mercado a 7,10. E aí eu fico com essa ação, que eu paguei 7,17 e agora está sendo negociado a 7,10, R$6, R$5, não sei, né? Sim. Eu ou fico você com segura, ela. espera ela valorizar. Exatamente. Ou espera ela valorizar para você negociar de novo, ou vender, se desfazer dela. Ou eu lanço de novo. E aí, Entendi. quando eu lançar de novo, eu vou procurar. Primeira coisa, eu vou procurar uma ação, um derivativo, uma call, perto do meu preço médio. Sim. Se o mercado tá R$5, esse derivativo perto daqui vai pagar pouquinho, ele não vai valer 40 centavos, vai pagar 5 centavos. Mas eu posso lançar ela a R$5. E aí começa a vir o refinamento dessa estratégia. Eu vou dar um exemplo aqui de Uzi Minas. Exatamente, porque eu tenho essa ação na minha carteira. E eu comecei comprando ela a R$15. Eu comprei a 15, lancei a 15. Não fui exercida porque ela caiu para 14. Eu lancei a 14, não fui exercida porque ela caiu para 13. Todos os meses ela vai caindo e eu vou ganhando dinheiro. Então, em algum momento eu ganhei um monte de prêmios. Eu tenho ela, acho que já há uns 12 ou 13 meses, sempre desvalorizando. E todo mês vai entrando o dinheiro das calls. Quando eu for exercida, vamos supor que eu lance aqui a 7,30. Vou ser exercida o mês que vem, porque ela vai estar 7,30. Eu comprei a 15. Eu ainda tenho crédito fiscal. Então, eu recebi o prêmio por todos esses meses e eu ainda vou vender uma ação no prejuízo. Aí Isso vira crédito fiscal. Vira quê? Quando? Crédito fiscal. Vira Tá. crédito no imposto de renda, igual o day trade. Prejuízo na bolsa sempre vira crédito, né? Sim, E eu sempre pago imposto de renda sobre o lançamento, né? Sempre pago. Eu recebo, tenho que pagar imposto de renda. Então, às vezes, eu até lanço umas coisas para serem exercidas no prejuízo. Isso a gente vai falar também em outros momentos, porque é bem é virtual, né? Até você chegar lá e falar, vou lançar um negócio no prejuízo? Eu falo, vou, porque eu vou pagar DARF. E aí eu me livro de um papel que está no prejuízo e abato do meu imposto de renda. Sim, entendi. Né? Compreendi. Então, eu não costumo deixar de lançar. Você tira, minimiza o prejuízo no imposto de renda. Através da DARF, exatamente. E então, assim, eu não deixo de lançar uma ação porque ela está desvalorizada. Porque eu sei que vai virar crédito fiscal. Olha, você vai ter que me ensinar isso direitinho. Esse aí eu passo o conceito, mas eu mando as notas todas para a Sencom e eles fazem toda essa conta para mim. Ah, não, perfeito. Mas muito legal isso aí, gostei. Mas é isso, porque assim, a primeira dor que quando a gente começa a trabalhar com opções, vão ter duas grandes dores logo de cara. A primeira é você vender a 7,30 uma coisa que está sendo negociada a 15, que dói, né? Mesmo você não vai lembrar do prêmio de 40 centavos que você ganhou. Você vai lembrar que você está vendendo a 7,30 um negócio que está sendo negociado a 15, vai ficar puto. E o segundo você tem uma ação que você pagou 7,10 e agora ela está R$6. E aí você não vai conseguir mais o mesmo prêmio de 40 centavos, você vai conseguir um prêmio menor. E aí muitas pessoas seguram e deixam de lançar por isso. Eu lanço. É assim que eu faço dinheiro, né? Pode fazer, Bruno. Deixa eu falar, essa opção... É o Bruno, é Fernando, né?
Ô, Fernando. Entra Fala, como Fernando. 20% de imposto Oi? ou é 15? É 20. É Ou é 20? 15? Não, acho que é 15. É, acho que é 15. Mas ele entra como as E é? operações normais, ele entra junto com a venda de ações. Ah, entra junto? Eu pensei que Entra era separado. junto. Não, entra junto. Ô, Obrigado. Miliano, deixa eu fazer uma pergunta aí, por favor. Fala, Niro. O strike da Cal já é pré-determinado pelo mercado ou é você que determina? Não, ele é pré-determinado. Quer ver? Tem um site bem bacana. Deixa eu ver se eu conseguir acessar aqui. É o site que eu uso. Estão vendo aí? Não, tá Não, aparecendo pra acho mim que não. não, né? Peraí, porque eu tava compartilhando só a tela. Agora tá, né? Agora estão vendo um site? Não, pra mim não apareceu nada ainda não. Também não? Pra mim Tá apareceu. parecendo uma planilha, tipo, um Ah, site, tá. eu acho. Parece uma planilha, mas é um site. Isso. Ué, gente, por que pra mim não tá Apareceu aparecendo? não, Marcelo? Fecha aí e abre de novo. Fecha o... Não o Telegram. Sair e voltar, né? Isso. Sim, agora apareceu. Agora viu. Então, beleza. Essa aqui, ó, chama opçõesnet.br. Eu já selecionei aqui o ativo, né? Aqui vai ter várias. A gente pode selecionar pelos mais líquidos, por exemplo, que é o que eu gosto, tá? O ZIN tá aqui. E eu quero só calls, ou eu quero só puts, ou eu quero todas. No caso, eu quero só calls. Aqui já tem o strike. Então, se hoje ela estava sendo negociada a 7,5, eu quero um range perto do preço. Mas, não, eu tenho ela a R$15. Então, eu quero ver o strike, eu quero ver até aqui, ó. Até aqui, ele vai mostrar um monte. Aqui, a IOTM é a questão de ser no dinheiro, que é o ATM, que é at the money, que é muito próximo, tá vendo? Ó, sendo negociado a 7,5 e o strike dela é 7,10. O O é over the money, que é um pouco acima, ó, 7,20, e o I é abaixo do dinheiro, que é in the money. Então, é um strike de 6,60. Então aqui eu já consigo ver. E aí por aqui, por exemplo, eu já olho o ticker e anoto aqui. Eu anotei aquela lá na apresentação que era a 730, a 740. E aí eu uso esses dados no home broker para saber quanto que ela está sendo negociada. Olha só, a ação hoje, isso aqui é na verdade do pregão de ontem. Esse site é sempre um dia antes, tá? Ela variou 2%. Olha quanto variaram as opções. 25, 18, 20, 12. Teve algumas que não tiveram negociação. Então, eu olho por Valorizou aqui. bem mais, tá? muito acima, né? Muito mais. Ela é sempre muito fora da ação. O mercado de opções é louco nesse aspecto. Então, às vezes, você pega um negócio, ó, valorizou 50%. Meu Deus, que maravilha. Você hein? sai no mesmo dia, né? Isso às vezes acontece. 100%. Ó, um negócio que, isso? né, Essa de quanto? essa estava sendo, o strike é 11,50. Por exemplo, eu podia lançar isso aqui, eu tenho os Minas a R$15, não quero, eu sei que eu não vou ser exercida, então eu não quero lançar também, não quero ter muito prejuízo, então eu não vou lançar a 7 e pouco, vou começar a lançar longe do dinheiro. E aí ele paga menos, ó, paga 7 centavos, 6 centavos, 4 centavos, 2 centavos. Entendi. Quanto mais longe, menos ele paga. Não entendi? Deu 100%. Exatamente. Gente, Aí é aqui fantástico. tem uma questão que tem 2 tipos de opções, que é a americana e a europeia, tá? A americana é a que mais tem no Brasil, e a americana é um modelo de contrato, por exemplo, que eu
por exemplo, o contrato que eu fiz com o Paulo lá para comprar a casa dele, se ele é um contrato americano, dentro dos 30 dias que eu paguei o sinal para ele reservar a casa para mim, eu posso comprar a casa a qualquer momento. Na europeia, não. Na europeia, eu só posso comprar a casa no dia do vencimento do contrato. Ah, tá. Então, é só a título de curiosidade, porque em 5 anos que eu faço opção, eu só fui exercida aleatoriamente no meio do mês 2 vezes. Mesmo a maioria das opções sendo americanas, que a pessoa pode exercer a qualquer momento. Então, de repente, eu Mas é estava muito lá, raro, recebi né? um e-mail. Muito raro. Aconteceu 2 vezes. Eu nem entendi, porque eu nem lembrava dessa informação. Eu liguei na corretora e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, você foi exercida, opção americana e tal. Ah, beleza. É, não, mas porque realmente os Nem ela compradores olhou, não né? Porque ela exercem. foi pegada de surpresa, nem ela. Eu nem lembrava dessa informação. Essa é a informação que a gente passa na aula e fala, tá bom, tá bom, tá bom. 2 vezes em 5 anos. Então, aí, Niro, então eu escolho aqui. Isso aqui tem dentro do site da Bovespa também todas essas séries, que tem que ser uma série autorizada, né, para ser ter o strike determinado. Então, todo mês, já tem, porque eu posso lançar aqui, ó. Eu coloquei para o vencimento de 20/1, mas eu posso colocar vencimentos mais longos. Para 20/3, já está tudo lá, ó, já está tudo sendo negociado. Quanto mais longe, menos liquidez, e menos paga também, né? Ou não, por exemplo, esse aqui, ó, eu tinha colocado aqui na apresentação uma ação a 7,30, um strike de 7,30 pagando 40 centavos. Esse strike aqui de 7,47 está pagando 63 centavos. Mas é para daqui a 3 meses. Então, eu vou lançar, ela teria que me pagar pelo menos 3 vezes mais do que a outra, né? Para eu ficar 3 meses dentro desse contrato. Para valer a pena, né? Para valer a pena. Né? Oi? Mais para frente, tu vai dar uma dica de como montar a carteira, né? Ah, vou. Eu já preparei, já está aqui na mesma apresentação. A gente precisa falar sobre fundamentos de ações, tá? Mas esse a gente precisa de uma aula só para isso, porque senão não dá para absorver tudo. Então, hoje eu queria falar para vocês. Pode falar. Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você fazer as operações de opções, você necessariamente tem que comprar ação ou não, né? Ou não precisa? Esse é o conceito do lançamento coberto. Coberto quer dizer, eu tenho garantia de ter a ação caso eu seja exercida. Ah, entendi. Você não precisa, né? Você pode fazer, sem ação, mas o risco é maior. Exatamente. Entendi. Aí, na descoberta, por exemplo, a XP só deixa eu fazer um lançamento descoberto se eu tenho dinheiro investido com liquidez, não, ou sem liquidez, tanto faz, porque se eu for exercido, ele vai lá e vai tirar dos meus outros investimentos para comprar a ação que eu não tinha e vai pagar e vai honrar o contrato. Sim. Então, isso eu já vi acontecer muito, né? A pessoa vai lá, só vende a call, ganha o dinheiro, embolsa o prêmio, não compra a ação. E aí é exercida, a corretora não vai levar prejuízo e a contraparte não vai ficar sem a ação. Então, ela vai deixar você fazer o lançamento coberto se você tem patrimônio que ela possa vender para honrar esse contrato. Sim, entendi. Aí ela vai vender a revelia, entendeu? Não vai nem te perguntar, o que você quer vender? Ela vai vender o que ela achar melhor. Sim. Seja suficiente para cobrir honrar o contrato. Exatamente. Entendi. Então, não, isso aí é um assunto pauta. Deixa cá. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu sei que é um assunto para outra. Mas pode perguntar, gente. Já vai. Fala, João. Uhum. Por exemplo.
Exatamente. Aham. Exatamente. E a corretora nunca vai levar o prejuízo. Então, eu já vi gente que tinha, por exemplo, 10.000, não conseguir comprar um lote descoberto de uma ação que custava R$10. Porque você pensa assim, putz, R$10 é R$1.000. Se, né, a pessoa tem 10.000, ela tem dinheiro para comprar R$1.000, mas a corretora não faz só essa conta. Ela conta que se explodir, ela vai ter que comprar a mercado. Então, R$10, R$1.000 não serão suficientes. Tá. E Entenderam? como é que a gente se protege? Existe uma maneira de se proteger, mesmo se você não tiver ação para fazer uma venda coberta, como é que você protege com isso? É com trava? Como seria isso? É aí que entra a trava? É aí que entra a trava. Não, mas se Ah, você tá. não tiver a ação, você fala? É, Você fazer operações estruturadas Descoberta. somente com opções e descobertas. Como é que seria essa situação? Aí são as travas. As travas que vão E fazer essa proteção ao invés de venda coberta, não é isso? exatamente. Tá, entendi. Isso você tem a opção de usar as travas para compensar a ausência de ações. Tem, porque aí você vai fazer uma operação desse tipo. Se acontecer tal coisa, eu tenho que honrar esse contrato, mas eu comprei de alguém o direito de me vender mais barato. Então, nesse exemplo aí que o João usou, por exemplo, pessoa não tem a ação. Ela vende uma call de 30 e o mercado explode para 37. Só que ela pode ter comprado uma call de 32. Então, ela vai ter que entregar a 30, ela vai comprar a 32, e aí ela vai ter um prejuízo mínimo. Sim. Mas esse é o pensamento mais avançado. Exatamente. É isso De aí, entendi. 7. Ela tem como Uhum. minimizar o prejuízo. Isso, minimiza os prejuízos. Uhum. Show, entendi. E assim. Mesmo assim, tem gente que quebra fazendo isso, tá? Quebra, tem que entender muito para você conseguir limitar esse prejuízo. É. Uhum. Exatamente. E ali que ele faz, uma das coisas que me impede, por exemplo, de fazer trava é que ele come 80% da rentabilidade, na maioria das vezes. Então, aqueles 4% que eu busco ao mês, se eu vou fazer uma trava, ele vai passar para 1%, 0,5%. Porque eu vou ter que investir dinheiro na trava, entendeu? Quanto menor o risco, menor o ganho. Sim. Então, como que eu não faço trava por isso, eu ainda não cheguei num denominador que vale a pena financeiramente. Eu entendo o conceito, eu estudo, mas chega lá, eu olho, tá, beleza. Eu fiz. Qual que é o meu risco? Do jeito que eu faço, Marcelo, o meu risco maior é ficar com a ação. Esse é o risco que eu corro. Ficar com a ação desvalorizada. Você relança ela, não é isso? Exatamente, eu relanço. E assim, ó, só que assim, ó, hoje eu vou, na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou falar para vocês sobre como montar uma carteira de ações boa. Porque hoje eu tenho na minha carteira de opções coisas que são lixo. Quando eu não, tipo, eu tenho Magazine Luiza. Sabe? Que é um negócio que, nossa, hoje eu olho aquilo e falo, meu Deus, porque eu não tinha esse conhecimento de que eu poderia ficar com uma ação lixo.
Então, hoje, se eu fico com a ação, depois que eu comecei a implementar a análise fundamentalista junto com a carteira de opções, se eu fico com a ação e ela é boa, beleza, eu não sofro. Ela vai me pagar dividendos, ela vai pagar juros sobre capital próprio, ela vai voltar a valorizar, mas tem coisas que não vão, né? E aí, se você não faz essa análise, você vai ficar com um negócio que é lixo. Entendi. Entendeu? Mas vai que a Magazine volta a crescer, vai. Então, eu tenho essa esperança, né? A Ah, esperança é a última que morre. Sabe por quê? Vou falar para vocês, o novo governo ele preza muito pelo crédito, né? E essas lojas varejistas, elas fornecem esse crédito. Porque para o atual o governo que vai assumir agora, eles querem facilitar o crédito. Não importa se Sim, vai mas, ter calote ou não. mas deixa eu dar uma prévia Aí. para você do Magazine Luiza. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui o meu site? Tô vendo. Ainda? Fundamentos. Beleza. Fundamentos. Então, vou dar uma prévia para vocês do que eu considero como análise, tá? 2 principais indicadores. Um deles é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação é quanto vale aquela empresa, todas as suas tecnologias, todos os seus prédios, todos os seus estoques. Se tudo isso for vendido, as marcas e patentes e tal, cada acionista do Magazine Luiza recebe 1,60. Então, ela já foi negociada a R$ 28? Foi, mas é uma distorção de mercado. Mesmo que ela supervalorize, é muito pouco provável que ela vai voltar a R$ 28, tá? Porque ela vale isso. Isso aqui, como eu falei aquele dia que eu brinquei, que não é para olhar o gráfico. Isso aqui é o preço justo. Entendi. Entendeu? Preço justo de uma ação é quanto ela vale em patrimônio. Né? E patrimônio não só físico, como intelectual também, né? Questões de tecnologias. E ela ainda está sendo. 1,60 é o que ela vale. Ela ainda está sendo negociada a muito mais do que ela vale. Imagina a Oi. Então. Eu não sei quanto vale a Oi. Mas era BR3 ou BR4? Acho que é 3, né? Não sei. Graças a Deus, essa eu não tenho. Mas eu tenho o IRB. Eu e o. É 19? Não. Ela está sendo cotada a 19, mas o VPA dela é negativo. Por que o VPA é negativo? Porque o VPA tem que descontar a dívida. E a dívida da Oi hoje é muito maior do que o patrimônio. Entendi. Entendeu? Então, assim, se vender a empresa, se pagar todas as dívidas, não paga. Não dá para pagar a dívida. Ela não consegue nem se pagar. Não. A recuperação judicial é para isso, né? Para não pagar os credores, né? E... Então. O outro já tá fazendo. O outro já tá vendo até o gráfico já, ó. Então, é isso aí. São aí, ó, por exemplo, se ele chegar no 1,13, ele passou pelo preço justo. Eu entendo que o mercado corrigiu a distorção. O mercado ele não aceita distorções por muito tempo. E aceitou a distorção do Magazine Luiza por muito tempo. Entendi. Ele pode corrigir até aqui. O que vai ter de gente na sala, não, eu vendi lá na C34, quem tu vendeu? É da Oi, é da Magazine, né? Da Petrobras. Então, mas é muito legal, eu gosto muito, e assim, hoje eu só lanço coisas que passam na minha análise. Por exemplo, a Vale, ela é negociada hoje a R$ 86, mas ela vale 37. Ela já sofreu uma correção gigantesca, porque ela estava sendo negociada a 120, né? Mas se o mercado continuar corrigindo, é aqui que ela vai parar. E aí, como é que eu compro uma ação de 80? Exatamente, como é que eu compro uma ação que vale 37 por 86? Eu não consigo, a minha análise não permite. É uma ótima ação? É uma ótima ação. E aí, por isso que eu falei, para uma carteira de especulação. E a gente vai falar sobre diferentes carteiras, né? Porque ela tem volatilidade, ela sobe, ela desce, ela faz o que ela quer. Quanto ela vale é outros conversas, né? Porque aí quando a gente está falando de investimento, para o investidor,
o preço, ele não é tão importante quanto o valor. Se você vai comprar uma empresa ou você vai comprar uma casa, você vai pagar 1 milhão numa casa que vale 500 mil? Não, lógico que não. Não. É isso que o pessoal está fazendo com a Vale do Rio Doce. Está pagando 1 milhão na casa que vale 500 mil. Sim. E quando ela corrigir, esse pessoal que pagou caro vai sofrer. Vai Exatamente. sofrer, não, vão perder, né? Na verdade, vão perder grana. Vão quebrar, Então, assim, exatamente. se ela continuar corrigindo, se ela continuar caindo do jeito que está caindo, eles vão sofrer. É que de uma hora para outra também sobe, né? Ela não cai Sobe, direto. ela tem volatilidade, ela vai Ela subindo, sobe, desce, vai sobe, subindo. desce, sobe, desce. Isso aí. Mas ela está descendo desde os R$120, né? Ela já chegou a 62, hoje ela está a 86. Então, Desce a subindo correção... e sobe caindo. Exatamente. E a correção, ela deve vir, ela é saudável, né? Eu acredito que a nossa bolsa, ela não tem condições de operar a 130 mil pontos. Que aí todas as ações que você entrar vão estar nessa questão do VPA super acima do que elas valem. Sim. Isso é um problema. Não é o valor real, né? Não é o valor real da empresa. Não é o valor real da bolsa. Então, quando as pessoas falam assim, Petrobras caiu 5 bilhões em valor de mercado, mas ela não perdeu R$1 do que ela tinha. Ela perdeu a sensação do mercado do quanto ela vale. Sim. Mas ela continua valendo o mesmo tanto. Ela perde valor quando ela perde uma refinaria, quando ela ganha valor quando ela acha um novo poço de petróleo. Mas dentro do quanto ela vale R$28. Pois é. Ela está super valorizada, é muito valorizada. Hoje ela tá hoje ela tá 23 e ela vale 28. Então ela tá barata. Tá barata. Só que a Petrobras, depois, quando a gente vai falar sobre dívida. A dívida da Petrobras é muito alta. Então, assim, se for vendida, paga a dívida, não sobra nada para o acionista. Ela deve 80% do patrimônio dela. Já esteve devendo bem mais, né? Já foi muito pior, já foi muito pior. Mas a questão não é para investir? Claro que é para investir, mas é para investir sabendo disso. Sabendo desses números, né? Sabendo que 71% de dividendos é irreal. Que isso não existe. E que a média, e aí tem outro site que depois eu mostro para vocês que vai mostrar a média é 13. Então, o ano que vem, se quiser pagar 13, tá ótimo, tá dentro da média. Se quiser pagar 6, tá ótimo também. Mas isso aqui não é sustentável. Então, quando a gente vai montar uma carteira, mesmo que seja uma carteira de opções, eu quero ter bons ativos na minha carteira, porque se eu ficar com eles, eu não quero sofrer porque eu tô com um negócio que nunca vai voltar a ser o que era. Entendi. Entendeu? Você é obrigado a acabar jogando ele no desconto fiscal lá. Exatamente, é assim que eu vou fazendo, de vez em quando não tem nada para dar prejuízo, aí eu vou soltando um pouquinho de Magalu, só para não pagar menos DARF. É isso, não dá. Por quê? O certo, né, quando a gente entra numa posição de especulação, por exemplo, como a Vale, é ter stop loss. Então, eu vou estabelecer que se eu comprei 86, quando chegar a 78 eu saio. Né? Não é ficar com ela até ela chegar a 37. Sim. Né? Mas o investidor tem muita dificuldade em fazer stop loss, tá? O trader, essa turma não vai ter tanta dificuldade, não. Mas o investidor, ele tem. Ele fica sempre nessa de acreditar que vai voltar e comprei porque era boa. E como é que a gente sai de uma ação? Por exemplo, eu compro porque todos os fundamentos indicavam compra e que era uma boa. Eu vou revisar isso aqui a cada 2, 3 meses, quando sai um novo balanço, de repente começa a aumentar a dívida, eu começo a observar que, putz, não tá bom, o que tá acontecendo, e aí, de repente, eu saio. Isso é o stop do investidor.
É quando os Sim. fundamentos não passam mais, né? Show. E mesmo assim é difícil de fazer. Se o dólar aumentar muito, aumenta a dívida, né? Aumenta. Aham. Porque a dívida é dolarizada, se o dólar aumenta, aumenta a dívida. Aumenta a dívida, ela vai desvalorizando. Tá aumentando a dívida da empresa, Exatamente. desvaloriza. Uhum. Lógico, a não ser que, é o que tu falou, que se descubra um novo poço de petróleo, aí sim. Aí Mas, sim, do contrário, como é que se diz? Se o dólar subir, o preço das ações da Petrobras, da Vale, tende a aumentar a dívida, né? Uhum. A dívida dessas empresas tende a Exatamente. O aumentar. indicador fica pior. É. Sim. Assim, tá tendo um refresco, acredito eu que tá tendo esse refresco aí, porque também o cenário dos Estados Unidos não tá muito favorável por causa da inflação. Mas a partir do momento que eles retomarem o controle da inflação ou começar a diminuir, voltar próximo do que era antes da pandemia, aí acredito que pode ser que a dívida dessas empresas aumente um pouco mais. É o que tu falou, o preço dela está sendo negociado hoje muito acima do valor real dela. Já pode, de Muito. repente, pode causar uma correção mais Uhum. próximo da realidade, né? Isso é toda a nossa bolsa. Em 2006, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. 2016, na verdade, quando eu comecei a investir em ações, fazer uma carteira, quase nada passava na análise fundamentalista, porque tava tudo tinha dívidas muito altas ou prazos muito longos de retorno. E aí isso foi melhorando de 2016 para cá, mas ainda tem um gap a ser fechado. Vou mostrar aqui para vocês se eu achar. Vocês estão vendo o site ou estão vendo a apresentação da Tô vendo Uzi aqui Uzi Minas? Minas. Tá, beleza. Lançamento coberto com call. Tá aparecendo aqui. Beleza. Aqui, então tá. Eu gosto muito desse site, eu tenho usado ele muito Clube ultimamente. dos poupadores? Que ele mostra um gráfico do índice Bovespa dolarizado, tá? Do nosso índice em dólar, porque Sim. faz muito mais sentido do que em reais, né? Se a gente Sim. pensar nessa questão que a maioria das empresas recebe investimento estrangeiro, tem dívida em dólar, né? E tal. E a gente teve aqui, ó, uma queda que foi o subprime. Tá vendo um pico aqui? Sim. Em dólar, a gente não se recuperou dessa crise ainda. Ó, a gente não voltou. Chegou próximo, mas não... Chegou, mas assim, aí logo depois veio uma queda grande de 5 anos. Pior, a gente não a gente ainda tem muito que crescer, mas tem que tomar cuidado com isso, que a gente talvez corrija muito ainda antes de crescer, né? A gente tem fundos para alcançar também, mas a gente também tem topos para buscar, né? Sim. Então, se não vier outra pandemia, né? Deus queira que não. Vamos ver, exatamente. Mas, no geral, as nossas empresas estão caras, principalmente as principais empresas da nossa bolsa, Petro, né? Vale Petro. A Petro corrigiu agora, né? Ela tinha sido negociada esse ano a 33, né? Então ela vale 28 sendo negociada a 33, não é bom, né? A gente fica numa bolha. E a Vale está em processo de correção. Então ainda tem uma ladeira boa para percorrer. Beleza. Mas a gente vai surfar essas ondas, entendeu? A gente tem que saber disso, tem que saber para a gente conseguir aproveitar isso, né? Ao invés de ficar na negação de que eu acho que a Vale vai voltar a custar R$120, por isso eu vou comprá-la, eu vou comprar sabendo que eu tenho que sair dela na primeira oportunidade e comprar de novo mais barato, porque ela vai corrigir.
Comprar barato e vender caro. Exatamente. Milena, Era. tá me ouvindo? Oi. Sim. Então, a análise das ações tem como fazer pelo Profit também. Você faz por lá. Nossa, não, mas assim, ó, vou te falar. Eu até faço. Mas aqui é como se eu estivesse ensinando vocês a andarem e vocês estão instalando o aplicativo de corrida no celular. É isso que o Profit faz. Ele traz muita informação para fazer muitos tipos de operação, né? A ação, o gráfico, eu acabo olhando, tá? Mas a opção não, o derivativo não. Ele tem, o Profit Pro tem um módulo inteiro para opções que você consegue montar as travas do jeito que a gente estava falando nele, só clicando. Mas se você não entender o conceito, não faz sentido. É que o meu professor, ele falava que, tipo assim, eu comecei tá errando muito a operação. E eu comecei a operar algumas ações. Tipo, a Petrobras ela abre a ação dela, você consegue dar entrada lá e sair normal, igual o Profit. Ah, Então, sim, tipo, mas não não com a opção, só com a ação mesmo. Isso, só com a ação. Fez Ah, day sim, trade não. com ações, é isso que ele tá falando? Isso. Isso, o Niro tá treinando bastante isso aí. Inclusive com a nossa FIBO, né? Dá para fazer. Sim. Dá para fazer day trade e pelo Profit, dependendo da corretora, dá para fazer swing trade, position trade também. Day trade de ações. Nunca fiz. Então, eu achei que o Marcelo Não sei nem como fazer. Nem entendo isso. Faz igualzinho no índice no dólar, Marcelo. Igualzinho, só que é muito menos alavancado. Tá, Por incrível que pareça. Como assim? Me explica. É tipo 0,15 centavos que você ganha, 0. Você ganha. Na verdade, depende do tanto de lotes que você põe, né? Mas você trabalha com porcentagem. Então, o Niro tá aí, o Niro tem feito esses estudos com, acho que 1% de gain. Qual é a garantia para operar isso? Para operar ações? Dinheiro na corretora. Mas é day trade, né? Day trade você precisa ter pouquíssima garantia para fazer day trade. Porque, tipo, o Profit, você ativa o módulo day trade, ele entende que você vai entrar e sair no mesmo dia. Então, você precisa de pouquíssima garantia. Tá, mas e ações? Qual é a diferença de ações para o índice e dólar que a gente opera? A nível de alavancagem, é mais caro ou é mais barato? Por exemplo, uma pessoa precisa, para abrir uma ordem no dólar, acho que tem que ter R$200 na corretora. Para fazer ações, ações tem que ter mais, não é isso? Ou não, menos? Se for day trade tem que ter menos. Eu acho que, eu não lembro, vou checar direito, mas acho que R$25 você abre uma ordem. É muito menos alavancado mesmo. Porque ele entende que porque ela não vai, assim, ó, pensa o seguinte, uma ação que vale R$40. Se você ganhar 10% nela, que é bastante, você ganhar 10% nela, você vai ganhar R$4. Se você perder 10% nela, você vai perder R$4. Então, você não precisa ter muito dinheiro na corretora, desde que esteja ativado o modo day trade, né? Porque você dormir com ela aí já é outra coisa. Gente, Ô, Marcelo, sério? O Niro, ele opera a vela de 10 minutos com a FIBO na Petrobras e na Vale. Quase todos os dias. Agora ele tá o rei do dólar, então ele meio que largou a Vale e a Petrobras. Abandonou, mas ele fazia aí R$100, 100 e poucos reais em cada uma todo dia. Só na vela de 10 minutos, diário primário e mais alguma coisa que eu não lembro. Gente, eu não sei, eu nunca fiz isso aí, nunca fiz nada, não sei isso não. Vou falar para você, eu juro por Deus, eu nunca abri nada, eu não sei nem... eu não sei nem botar botar o ticket. Do mesmo jeitinho que você põe o índice. Nada. E os caras estão operando o resto tudo aí, olha só. O juiz. Aí eu tô falando aí, imagina aquela galera que tá aprendendo aí, seria mais fácil para eles operar então um day trade de ações, porque
que perde centavos, né? R$4. Aham. É melhor. Se o cara está aprendendo a traçar, entrar na operação, sair, é mais fácil o cara perder, de repente, R$4 do que perder R$50. 50. Uhum, com Não é? certeza. Para quem está aprendendo o nosso operacional, inclusive, pô, seria uma maravilha, seria muito bom isso aí. Mas Só tem que eu mesmo testar, não sei. tipo, quais são os que mais funcionam mesmo, né? Quem está operando é que tem que dizer isso pra gente. O Niro, a próxima aula, depois da minha de análise fundamentalista, entra o Niro falando do FIBO nas ações. Nas ações. Que nem eu, Mas- até eu tô por fora disso aí. Mas, Milena, gostei, muito legal. Mas lógico, eu vou rever esse vídeo algumas vezes, porque eu tenho que fixar muito bem esse conceito. Eu já vi que o conteúdo é muito grande, vai ter que ser com calma mesmo. Vai ter que ser. Senão não vai. Senão a gente. Eu fiz um curso uma vez de um fim de semana inteiro, que tipo 2017, que até hoje eu não pus o curso em prática, porque foi tanta coisa que eu travei. Falei, nossa, não consigo. Que era excesso de conteúdo, né? Excesso de conteúdo, Tudo de uma vez só fica complicado. Mas deu para entender o conceito de call, né? Uhum. Call que fala, não é isso? Call. Então, Call. Então, o conceito de call, que é nada mais do que uma garantia da pessoa, no caso da contraparte, comprar aquela ação por aquele determinado valor acordado, é uma garantia que você vende. Né? Você vende uma call, por exemplo, uma ação de R$30, e se ela for 32, você já garantiu para aquela pessoa que você vai vender a 30. É isso? Exatamente. É isso. Então, isso aí ficou bem claro, bem tranquilo de entender, legal isso aí. E quanto mais próximo ao valor da ação, melhor é o prêmio. Não é isso? Exatamente, é isso. Mais caro você Pegando vende essa esses call. conceitos, a gente consegue começar a pensar o que o cara que faz isso está pensando. Por que ele quer isso? Né? Por que ele está me pagando mais por esse derivativo? Né? Porque ele quer... Ele tá quer projetando aquela uma alta, ação né? Exatamente, ele quer comprar de você um negócio que vai estar mais barato do que ele poderia comprar do mercado. E no futuro vai aumentar o preço, ele não vai querer pagar mais caro, ele vai querer o preço. Aí ele paga aquela call, ele investe na call para poder garantir para ele que ele pode comprar aquela ação aquele valor. Mais Mesmo que ela barato. suba, sei lá, tantos por cento, sei lá, suba 10%, 15%, sei lá, ele garante que aquele preço de compra, aquela garantia para ele de compra. E você que lute, se isso acontecer, você que lute para cobrir. Se você tem a ação e você já ganhou o seu prêmio, então você não precisa, você já lutou, a sua luta já tá paga. Isso aí. Né? Já tem ação. Se você comprou ela mais barato, então, melhor ainda. Melhor ainda. Porque você vai lucrar com a venda da ação mais o prêmio que você vendeu, que é a call. Exatamente, esse é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário. Show. E eu posso comprar hoje a 30 e lançar a 32, vender a call já para 32. Eu não preciso. Que eu trouxe o meu perfil, né? Que eu estou mais interessada no prêmio alto, mas tem o perfil também de que não, eu prefiro ficar com a ação. Então eu vou lançar um pouquinho mais longe, que aí tem uma chance maior de não ser exercida. Entendi. Tu lança ela mais para frente e se você não for exercido, você ganhou aquele prêmio e vai continuar com a ação. Ganhei, exatamente. E vou lançar de novo. Lança de novo, entendi. Ganha menos, se eu não... Exatamente. E assim, o lance se eu for lançando e ela continuar caindo, eu continuo ganhando. E ela continua caindo. E eu continuo ganhando. E um dia que eu for exercida, todo esse prejuízo vira crédito fiscal. Show. Legal. Entendi. Muito bom. Bom, beleza?
Então, assim, ó, Obrigado. a gente Tem tem, mais tem alguma muita pra coisa ainda passar para ainda nessa conversar. primeira aula? Não, hoje não. Ah, Hoje não. beleza. Vou deixar vocês digerirem toda essa informação. Eu vou mandar de vez em quando aqui no grupo, quando eu encontrar algumas operações bacanas, vou mandar para você, ó. E da mesma forma como eu fiz aqui da Uzi Minas, né, o resuminho e tal, vou mandar. Tem isso aqui, tá dando tantos %. Para vocês começarem a se familiarizar com esses conceitos de preço médio, de strike, qual que é a call, quanto que é o prêmio, quanto que é a rentabilidade, né? Deixa eu perguntar mais uma vez, o strike é o que seria o strike? Mais uma É vez, o- porque isso aí eu já até esqueci o que é. O strike É seria o preço do contrato. Por exemplo, se hoje a ação está 30 e eu quero comprar a 32, esse é o strike. O strike é o preço que eu imagino que ela vai estar. Ah, tá. Entendi. É o preço do exercício. Bom, se você vender uma call a 30, mas você vende a call a 30, isso significa que você se comprometeu a vender para a contraparte aquela ação a 30, correto? Isso é o strike. O strike é 30. Aham. Ah, tá. Se o strike é 32, eu teria que vender uma call a 32. Mesmo ela valendo 30 hoje, eu vendo ela a 32, é isso? Exatamente, esse é um outro strike, aí seria uma outra call. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Porque pode não ser, não posso fazer, eu posso de repente fazer a 30, em vez de vender a 30, eu posso vender uma call de 32, mesmo ela estando a 30, é isso? Mesmo Exato, posso vender, por exemplo, hoje a minha Uzi Minas, meu preço médio é 15, eu posso vender uma call a 15, com strike de 15. Entendi. Vai me pagar pouquinho, mas eu posso. Entendi. Show. Lembrando que o strike é no dia do vencimento, né? Oi? Não entendi o como isso. strike é o dia do vencimento, né? O strike, ele é estabelecido no momento do contrato. Ele não tem, ele tem aqui, ó, deixa eu achar de novo aquele site. Ó. Não, mas no caso. Tá, eu entendi, mas call não é, a gente está falando de venda de call, não é de compra. Isso, mas olha só, para alguém comprar, alguém tem que vender, aí fica difícil saber de qual parte, né? Mas, por exemplo, ó, a ação hoje está 7,5 e quando eu vou escolher uma call, tanto para comprar ou para vender, não importa em qual ponto eu vou estar atuando, eu vou olhar o strike, que é o preço que eu imagino que ela vai estar no dia do exercício. Então, se eu acho que o mercado vai subir, eu vou lançar alguma coisa tipo 7,27, 8,7, 8,87. Isso é o strike. Sim. Se eu acho que o mercado vai cair, eu vou lançar abaixo. Show. Então, o strike é o preço no momento do exercício. Só que se o exercício lembrando que se for americana, o momento do exercício é a qualquer momento. Então, vamos supor, eu falo que vou vender para alguém a 7,67, acreditando que a pessoa vai me exercer só daqui a um mês, daqui a 3 dias bate nesse preço, ela me exerce. Beleza, já era, o strike foi atingido. Entendi. E o vencimento? É a data do contrato, por exemplo. Ela é sempre na terceira sexta-feira do mês. Peraí. Aqui. Na terceira. Aqui, 20 de janeiro. Na terceira sexta-feira do mês é o vencimento dos contratos de opção. Tá, beleza. Então, todo mês tem isso. Todo mês vence tudo de novo. Zera tudo de novo. Todo mês vence tudo de novo. E aí, por exemplo, aqui eu selecionei as de março. Todo mundo é obrigado a montar novas posições a partir daí. É isso?
Ou eu posso comprar uma mais longa. Por exemplo, na terceira sexta-feira de março já tem opções aqui para eu negociar. Tem do ano todo, ó. Tem opções para negociar até 2024. Eu que escolho qual que é a data do meu contrato. Só que ele é sempre um dia fixo no mês, que é o limite para negociação. Então, isso é vencimento do contrato. A data limite para negociação. É um dia fixo, né? Que é a terceira sexta-feira do mês. Ah, tá. Esse é aquele dia que o índice fica doidão. E o Ibov fica doidão, porque tem um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo. Entra muito mais volume, né, do que o normal. Volatilidade aumenta. Aham. Porque se compra, se vende muita ação, né? Se a ação Os subiu, contratos, o cara comprou uma call a tal preço e a ação subiu, ele vai querer comprar barato. Aí compra barato, compra mais barato. Compra barato. E aí, o que acontece com o preço? Sobe. O preço fica meio zoado, exatamente. Mas o preço sobe. Exatamente. Show. Gostei. Muito legal. Muito legal. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? É muita coisa para digerir, né? Mas muita coisa. legal. Isso porque eu falei para vocês, livro 1, capítulo 1, lançamento coberto de call. Só isso. E assim, ó, se fizer só isso, já é bastante coisa, tá? Eu demorei uns 3 anos para entender, do mesmo jeito que eu entendo call hoje, para entender put. Que a pessoa falava não fazia o menor sentido para mim. Eu demorei. Mas então vamos com calma. Se vocês entenderem lançamento coberto de call, já vai ser uma grande jogada. Tem de compra e de venda, não é isso? Pelo que eu entendi. Sim, mas como a gente quer fazer renda, a gente vai sempre vender call. Sim. Verdade. Né? Beleza. Show. Niro, você ia falar alguma coisa? Eu falei que eu demorei para aprender a traçar o diário secundário pra caramba. Então, é isso aí. Diário secundário, é tipo isso. Milena, brigadão, hein, Milena? Imagina, gente. Desculpa o adiantado, o Marcelo falou para eu fazer aula só até as 9. Falei, eu acho que não vai dar, mas a gente tenta. Desculpa a hora. Milena, só mais uma dúvida. Fala, Eduardo. Você estava falando, a minha dúvida é em relação ao strike. Quando a gente compra americana ou vende para o exercício americano, aí é qualquer dia. Se for no europeu, é no vencimento, correto? Correto. Mas a americana também é só vai exercer se chegar no dia. Se chegar no preço. Isso, se chegar no preço. Ou passar do preço, no caso. Se passar, de preferência, né? Isso. E isso é num pensamento de não ser exercido. Pode ser. Se não quer ser exercido, não lança a americana. Pode ser. É isso que você está querendo dizer? Isso mesmo. Uhum. Porque a americana ele pode te exercer. Você não está olhando, por exemplo, eu não estou olhando todo dia quanto que está a ação, se eu vou ser exercido ou não. Eu só vou olhar no dia do exercício, eu recebo o e-mail lá da nota de negociação e sei se eu fui exercido ou não. Né? E eventualmente aconteceu 2 vezes de ser exercida no meio do mês. Porque o preço atingiu, né? Porque o preço atingiu, a pessoa quis comprar, exatamente. E provavelmente ela precisava fazer alguma outra coisa com isso, né? Entendi. Show. Beleza, gente? Então tá. A gente vai conversando, à medida que vocês quiserem fazer pergunta, pode me mandar no grupo, tá? Pode me chamar, a gente vai trocando informações. De repente a gente faz um grupo de opções só para falar sobre isso, para não poluir muito, mas aí depois a gente vê, dependendo da quantidade de pessoas que quiserem conversar sobre o assunto, beleza? Para não misturar, né? Exatamente. Senão fica conversa. Já é uma conversa de doido.
Aí a pessoa que que tá no outro grupo, que não tem nada a ver com opções, já vai se embolar todinha, não vai conseguir acompanhar, Exatamente. não vai Não vai entender fazer nada. nem o diário Vai lá, secundário. call, o que é isso? Que call é isso? Vai pensar que é uma marcação de FIBO. E vai entrar. Que é pior, né? E vai entrar. Realmente, depois a gente vai ter que elaborar mesmo um outro grupo aí, até para postar conteúdo mesmo relacionado Sim, a opções, né? De repente, Isso. botar os vídeos lá, é legal. É bem pensado, bem bolado isso aí. Você pode criar aí, Minerva, fica à vontade. E a gente vai trocando ideias sobre opções neste grupo. Para quem tiver interessado em opções, a gente vai falar disso apenas nesse grupo. Evitar de fazer beleza. outro, para a gente não. Eu falei, para não confundir. Não embolar a cabeça das as coisas. pessoas, Isso né? aí. Entendeu? Não, beleza. Vou fazer sim. Tá. Amanhã eu já faço. Gente, muito Obrigado, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente colha muitos frutos aí juntos. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite aí, hein? Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Noite. Tchau, Obrigado. tchau. Falou, boa noite, Milena. Boa noite, Obrigado. Fernando. Valeu, Milena. Boa noite aí. Valeu, Niro.